O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, estamos aqui no capítulo 8. São Paulo, quando escreve aos Romanos, os cristãos estavam sendo perseguidos. O contexto essas palavras foram acolhidas num contexto de perseguição. Isto é, os cristãos estavam perdendo a sua vida neste mundo por causa de Cristo. O mundo estava organizado de tal maneira, as pessoas tinham os seus empregos, os seus bens, a sua vida social, mas quando começaram a abraçar a fé, por causa desta fé, eles começaram a perder a sua tranquilidade. Por causa de Cristo, eles começaram a ter uma vida atribulada. Imagine, os cristãos viviam ali no Império Romano, e as pessoas tinham as suas divindades e os seus cultos que aconteciam durante o dia. Então, existiam as imagens do imperador e dos ídolos cultuados no império, e quando as pessoas passavam diante daquelas imagens, ou entravam naqueles templos, eles tinham que de alguma maneira prestar alguma reverência, e os cristãos simplesmente, por isso, já nestes contextos, eles eram denunciados, eles se entregavam, porque eles não prestavam reverência, eles não adoravam aquelas imagens, eles não adoravam o imperador, e isso já os denunciava. Então vocês podem imaginar o clima de tensão no qual os cristãos viviam, porque eles podiam ser denunciados a qualquer momento, pela própria atitude, pela própria postura que eles tinham, eles podiam ser denunciados a qualquer hora. Mas, por causa de Cristo, eles estavam dispostos a tornar a vida aqui na terra um inferno. Por causa de Cristo, eles estavam dispostos a tornar as suas vidas aqui na terra pesada. E aí nós podemos nos perguntar: mas o que é que fazia com que os cristãos, não obstante tornando a sua vida aqui na terra mais pesada, o que é que os fazia sempre alegres e em paz? Não aquela paz no sentido de ausência de problemas, mas aquela paz profunda que supera todo o entendimento. O que é que fazia então com que os cristãos vivessem nessa paz? A certeza de que eles caminhavam para o céu, a certeza de que eles estavam fazendo um bom negócio, de que eles estavam escolhendo a melhor parte. São Paulo diz aqui, este
versículo 18 do capítulo 8. O capítulo 8 da carta aos Romanos é um capítulo especial, mas esse versículo 18, ele é especialíssimo. São Paulo escreve, e eu imagino o quanto isso iluminava os cristãos naquele período de perseguição, de tribulação. Ele diz: tenho para mim, isto é, eu creio que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a felicidade futura. Então, aqui, meus irmãos, vamos então, para que fique bem claro, vamos aplicar aqueles cristãos que perdiam emprego, os bens, a paz neste mundo, isto é, uma vida boa neste mundo, aqueles que às vezes eram torturados e mortos. Para estes, São Paulo diz: não se esqueçam que a felicidade futura deve nos fazer capazes de viver os sofrimentos presentes. Esta palavra que foi iluminadora, que foi luz para os cristãos dos primeiros séculos, ela precisa ser iluminadora também para nós, na nossa vida presente. Tenho para mim, tenho fé, tenho certeza que os sofrimentos da vida presente não devem ser comparados com a felicidade futura, que é muito maior. Então, se é preciso na vida presente sofrer para alcançar a felicidade futura, eu irei sofrer, mas eu irei sofrer não com desespero, mas com a certeza de que a felicidade futura, ela supera imensamente os sofrimentos da vida presente. É isso que São Paulo está dizendo, e era nisso que os primeiros cristãos criam, e é nisso, meus santos, que nós precisamos crer. Por quê? Porque também nós, e em cada tempo a história reserva situações em que a nossa fé, ela é provada, para que seja comprovada. Então nós precisamos também crer desta maneira, de modo que você pode dizer: mas padre, mas os cristãos de antigamente, como é que eles criam dessa maneira tão poderosa? Meus irmãos, os cristãos de antigamente, com algumas diferenças, mas a fé que eles tinham era uma fé como a nossa, mas eles precisaram crescer nesta fé. Isto é, não é que eles, quando se tornaram cristãos, já de imediato esta fé já lhes foi oferecida, mas a fé que foi dada a eles como semente precisou crescer e se tornar uma árvore grande, sobre as quais as aves do céu fizeram os seus ninhos. Então nós também precisamos fazer com que a nossa fé cresça. Esta fé que nós temos xoxinha, pequenininha, aguada, não vai aguentar. Esta fé que nós temos xoxinha, pequenininha, aguada, ela não vai suportar a tribulação, a perseguição, as perdas. Mas se nós a deixarmos crescer, como diz aqui o evangelho de hoje, aqui é que nós podemos comparar o reino de Deus. Vamos aqui aqui nós podemos fazer várias aplicações. Façamos uma aplicação pessoal. Então, como é que o reino de Deus cresce em nós? Como é que o reinado de Deus cresce em nós? Ele nos vem como uma pequena semente, pequenininho, discreto. Mas se você, em estado de graça, você começa a se encontrar com Deus na sua oração, a receber em estado de graça, a receber a Eucaristia, a ouvir esta palavra e fazer crescer, isto é, acolher com fruto. Ora, se você, por exemplo, você recebe esta palavra
e você tira um momento do seu dia para meditar sobre esta palavra. Não é ouvir de uma maneira desatenta, mas meditar no recolhimento da sua oração. Você pedir a Deus que, assim como a semente de mostarda, imagine, nosso Senhor aqui, Ele se utiliza de um exagero. É uma semente de mostarda, ela nunca se torna uma árvore grande, ela se torna um arbusto, uma planta. Mas a mostarda nunca por si mesma ela se transforma, como é que diz aqui nosso Senhor, ela se torna uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Isso por si mesma, a mostarda nunca se tornará. Mas o que nosso Senhor quer dizer é o quê? Que a graça de Deus em nós pode fazer com que nós nos tornemos aquilo que por nossas próprias forças nunca nos tornaríamos. Então nós poderemos crescer. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós dizemos: Senhor, eu não consigo perder tudo por causa de Ti. Eu não consigo, Senhor, viver como os primeiros cristãos viviam, perdendo até a própria vida. Mas se nós deixarmos que Deus transforme o nosso coração, Ele nos capacitará. Mas nós precisamos desejar isso, de modo que nós precisamos entrar na oração querendo ser transformados. Quando nós rezamos, nós precisamos querer que Deus transforme a nossa vida. Nós não rezamos simplesmente para ter um contato com Deus, para simplesmente um contato ter. Nós entramos em oração para que Deus transforme a nossa vida e realize em nós a sua obra, sabendo que Ele pode transformar e fazer em nós uma obra que por nós mesmos nunca poderia ser realizada. Então Deus quer nos dar uma fé grande, uma fé firme. Deus quer nos dar uma fé generosa. Deus quer que nós o amemos de uma maneira firme, de uma maneira grande, de uma maneira generosa. Não um amor medíocre e superficial, e um amor tão grande, uma fé tão grande, que nos dará alegria mesmo em meio às dificuldades da vida. Mas para isso nós precisamos de perseverança. Não é rezar hoje e já esperar que hoje essa obra seja realizada. Não é rezar agora, você então fazer esse propósito, e você está ouvindo esta palavra, e você diz: eu vou meditar esta palavra, e você daqui a pouco vai entrar na fila da comunhão, e você vai receber a Eucaristia, e você diz: eu vou fazer uma ação de graças bem generosa, e aí você espera que ao sair daqui, você já sairá com a fé poderosa. Não, meu santinho, você precisa ter a paciência da mulher que pega uma medida de fermento e coloca em 3 medidas de massa, mistura e espera a massa fermentar. O reino de Deus, nosso Senhor diz, essa segunda parábola: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Como é que o reinado de Deus vai acontecer na nossa alma? De uma hora para outra? Deus pode, se assim o quiser, mas qual é o caminho normal? O caminho é como uma mulher que pega o fermento e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Eu não cozinho não, mas eu sei mais ou menos como é que acontece. Eu via mais ou menos como é que a minha mãe fazia. Então, como é que se faz pão? Como é que se faz bolo? O pão você pega, põe a farinha, o fermento na farinha. O tio da minha mãe tinha uma padaria, e eu ia lá para ver e para comer, né? Mas eu via que a massa, depois que ele misturava, tinha um cilindro, que a minha mãe tinha um medo danado que eu colocasse a mão no cilindro e perdesse a mão,
porque a massa passava no cilindro e voltava para o cilindro, e passava no cilindro e voltava para o cilindro, para que o fermento fosse misturado na massa. Depois a massa ficava lá, descansando, para que ela inchasse, para que ela fermentasse, para depois ela fosse cortada, né, nos pedaços respectivos de pão e colocado no forno. Pois bem, a massa tem que, depois que o fermento é misturado, ela tem que descansar para fermentar. Assim também a nossa alma. Nós precisamos então, na nossa perseverança, na perseverança agraciada, deixar que a graça de Deus vá fermentando o nosso coração, e não querer, já depois de uma oração, ou depois de uma semana de oração, esperar que a nossa alma já tenha crescido na graça de Deus, tanto quanto precisamos crescer. No versículo 24, da primeira leitura de hoje, Romanos, capítulo 8, versículo 24, São Paulo diz assim: ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como alguém pode esperar, versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a esperança. Então percebe que, enquanto São Paulo diz que eu entendo que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura, ele diz que essa glória futura nós esperamos, e nós esperamos na perseverança. Então, se por um lado nós esperamos perseverantemente a glória futura, durante esta espera da glória futura, a graça de Deus precisa ser germinada, precisa ir crescendo no nosso coração. Pois bem, meus santos, façamos então, renovemos este propósito de perseverar na graça de Deus, de perseverar na súplica, dizer, meu Deus, e entenda, meu santinho, este período de perseverança, ele é cansativo, ele requer uma labuta de você noite e dia dizer, meu Deus, concede-me uma fé firme, uma fé que me faça ver que as lágrimas hoje derramadas têm sentido, que o sofrimento hoje experimentado por causa da minha fé tem significado, que eu me una aos meus irmãos do primeiro século, que perdiam emprego, os bens, a vida, mas eles sabiam que estas perdas nem deveriam ser comparadas com a felicidade que seria dada a eles. Que eu creia nisso, Senhor. Como diz o salmo de hoje, tão bonito, o salmo diz assim: será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. E é um outro salmo, tá bonito, muito bonito isso, mas não era isso que eu queria ler. Mas será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui, o Salmo 125, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, recolhendo os seus feixes. Percebe que existe um caminho de lágrima, um caminho de tribulação, em que nós vamos de alguma maneira plantando, mas existe um caminho maravilhoso que nós iremos retornar, recolhendo tudo aquilo que foi plantado. Meus irmãos, o justo vive pela fé. Se nós não tivermos fé, esta palavra que está sendo dita terá pouca eficácia espiritual na nossa alma. Nós precisamos ter fé, a fé que animou os primeiros discípulos, a fé que animou os apóstolos, os primeiros discípulos, a fé que estava sendo requisitada aqui por São Paulo, quando dizia: não desanimem, vocês estão perdendo tudo, vocês estão sendo torturados, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, vocês estão sendo queimados vivos. Imagine, a carta aos Romanos foi escrita mais ou menos no ano 60,
50 e alguma coisa, 56, 58. No ano 60, acontece aquela grande perseguição, quer dizer, culmina a perseguição de Nero, e aí, até o século IV, os cristãos serão perseguidos ininterruptamente, o tempo todo. Imagina então, para esses cristãos perseguidos, São Paulo diz: pensem no céu, pensem na felicidade eterna, essa felicidade que Deus concederá. Isso nós precisamos então colocar novamente nos nossos corações e nos corações dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos a pensar no céu, e ensinando aos nossos filhos, fazer com que isso cresça também no nosso coração, porque, meus irmãos, se nós não pensarmos no céu, se nós não crermos na felicidade do céu, como é que nós estaremos dispostos a deixar tudo aquilo que nos impede de alcançá-lo? Como é que nós estaremos dispostos a sacrificar os bens do tempo presente para alcançar a felicidade eterna? Não estaremos. Nós iremos apostatar, nós iremos voltar atrás, nós iremos renunciar à nossa fé. Então que hoje, a partir de hoje, então, iluminado por esta palavra, nós iluminemos a nossa oração. Aqueles que puderem, que vão fazer ação de graças, os que não puderem, que pelo menos hoje no final do dia, retomem esta palavra e finquem, enterrem, enraizem no coração de vocês. Tenham para mim que as dificuldades do tempo presente, que os sofrimentos do tempo presente nem devem ser comparados com a glória futura, e suplicando a Deus: meu Deus, faz com que essa fé cresça no meu coração. Meu Deus, esta fé está presente, eu creio nisso, mas ela está presente como uma sementinha de mostarda. Mas esta fé, Senhor, precisa ser uma árvore grande, forte, enraizada. E isso você pede hoje, você pede amanhã, você pede depois. E isso você pede, e pede que Nossa Senhora peça por você. Minha mãe, a senhora a quem Jesus não nega nada, pede isso por mim, para que a minha fé seja firme, para que a minha fé seja forte. Minha mãe, me ensine a entregar a Jesus, a sacrificar de bom grado, a sacrificar com alegria aquilo que se tornou empecilho na minha vida de crescimento na fé, e que eu não tenha dúvidas de que tudo isso entregue, nada disso que é entregue se compara àquela felicidade que não passa. Meu santo de devoção, quem é o seu santo de devoção? É Santa Teresa? É Santa Teresinha? É Padre Pio? É Santa Rita? Pois bem, todos eles, se ele é santo, se ele é mártir, todos eles viveram isso. Pois bem, peça ao seu santo de devoção que alcance com Jesus esta graça, que ensine você a acreditar não apenas no que ele acreditou, mas como ele acreditou, porque todos eles, meus santos, acreditaram que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Que a Virgem Maria, que os nossos santos de devoção nos alcancem esta graça, para que nós possamos ser de verdade cristãos, crendo e colocando em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.